7º ano. Hoje a gente vai estar dando início, vai estar fazendo a nossa aula de revisão para a nossa segunda avaliação, ok? Então, primeiramente, importantíssimo, quais vai ser os conteúdos, né, pertencentes dessa nossa segunda avaliação. Então, vamos lá, fiquem atentos. Nessa nossa segunda avaliação vai ser abordado o contexto histórico da ginástica rítmica, elementos corporais da ginástica rítmica, contexto histórico do judô e fundamentos e técnicas do judô. Então, esses vai ser, né, vão ser os conteúdos da nossa segunda avaliação. Então, bora lá dar início, começando pela ginástica. A ginástica rítmica é uma modalidade competitiva que combina de maneira harmoniosa elementos corporais, movimentos ginásticos e alguns acrobáticos, ao manejo dos aparelhos oficiais como bola, arco, massas, corda e fita. Então, fixem bem quais são os aparelhos da ginástica. Eu tenho a bola, eu tenho o arco, eu tenho as massas, eu tenho a corda e eu tenho a fita, certo? Contextualizados e executados em um ritmo musical. Conforme Gaio, a história da ginástica rítmica teve influência de 4 correntes. Então, 4 elementos ali influenciaram, ajudaram a construir a ginástica rítmica. Que elementos são esses? Dança, música, teatro e a pedagogia. Apesar de terem trajetórias próprias, de alguma maneira, eles acrescentam à ginástica rítmica características que foram de suma importância para o seu desenvolvimento. Ginástica rítmica. Então, bora lá os elementos corporais da ginástica. Eu tenho os saltos. Bora entender e compreender os saltos. Os saltos são movimentos realizados por meio de impulso, na qual os pés perdem o contato com o solo e permanecem em suspensão por um tempo mínimo. No salto tem as seguintes fases. Eu tenho impulsão, que é a fase que o corpo está em contato com o solo e eu necessito de força para projetar o meu corpo no ar. Eu tenho a fase aérea, que é a fase que o meu corpo está no ar, em que ali eu desenho figuras, né? Eu faço abertura de pernas ou não. E eu tenho a aterrissagem, que é a retomada de apoio com um ou mais segmentos do corpo em contato com o solo. Então, bora recapitular. Fases do salto. Eu tenho impulsão, eu tenho fase aérea e eu tenho aterrissagem, ok? Na ginástica também, além dos saltos, vai ser muito presente o elemento equilíbrio. O equilíbrio constitui-se exercícios de manutenção e controle do centro de gravidade em posturas que podem ser estáticas. A palavra estática vai estar fazendo referência a ficar parado, dinâmico, que é quando eu realizo o equilíbrio em movimento, e o recuperado é quando eu faço um movimento e depois tenho que manter o equilíbrio. Então, fases do equilíbrio. Fase preparatória, aquisição da posição de equilíbrio. Fase principal, que é quando eu me mantenho em equilíbrio, e a fase final é quando eu saio da posição de equilíbrio. Recapitulando, fases do equilíbrio: fase preparatória, fase principal e fase final. Rotações são giros constituintes de rotações em torno do eixo longitudinal. As referidas rotações partem geralmente de uma posição de preparação e devem completar uma rotação mínima de 360 graus, que seria um giro completo. Dentre as fases, destacamos a fase preparatória, que é a preparação das pernas e braços, para criar condições para a realização da rotação. Capacidades físicas que eu encontro na ginástica. Para mim realizar os movimentos, os elementos da ginástica, eu necessito de algumas capacidades físicas. Que capacidades físicas são essas? Eu tenho a força, que é a capacidade que o músculo tem
de vencer uma resistência, produzir tensão, ações de empurrar, tracionar, elevar. Então, para vários movimentos da ginástica, eu vou necessitar da capacidade física força. Eu também vou necessitar de velocidade, que é a qualidade que o músculo tem, né, de coordenar movimentos sucessivos e rápidos. Eu também vou ter a resistência, que é a qualidade em realizar um esforço continuado, reagindo contra a fadiga. Fadiga quer dizer cansaço, durante um determinado tempo. Então, a resistência é quando eu consigo estar realizando ali aqueles movimentos, aqueles exercícios por um tempo considerado duradouro, longo. Flexibilidade, qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude articular, por uma articulação ou conjuntos de articulações. Provas da ginástica. O espaço oficial da ginástica é 13 por 13 metros. Pode ser montado em qualquer quadra, sala ou espaço livre. Na ginástica existe 2 tipos de competição, individuais e em conjunto. Individual é quando a ginástica compete sozinha, e em grupos ali é quando a gente tem 5 ginásticas competindo juntas. Tá aqui um exemplo do conjunto, quando as ginásticas se apresentam em equipe, as séries compõem uma série de 5 aparelhos, por exemplo, 5 fitas, e a série com 2 aparelhos diferentes, na proporção de 3 para 2. O que quer dizer isso? Nas competições de conjunto, tem a competição em que as ginastas, as 5, utilizam o mesmo aparelho. Aqui no exemplo, na direita, a gente tem as massas. E eu também tenho a competição em que elas utilizam aparelhos diferentes, no caso, 2 aparelhos, como na imagem da esquerda, em que está sendo utilizado as fitas e os arcos, certo? Então, bora lá agora, saindo da ginástica, iniciando o judô. História do judô. O judô foi inventado em 1882 no Japão pelo professor Jigoro Kano. As novas condições materiais concretas trazidas pela modernidade foram responsáveis pelo surgimento do judô. Com a emergência do capitalismo, o Japão passou por um processo de modernização. Jigoro Kano pensou numa luta que mantivesse tradições culturais japonesas, mas que se adequasse aos novos tempos, nos quais não fazia mais sentido lutar até a morte. Então, o judô ele tem um aspecto inovador, né? A imersão ali da urbanização, da modernização da sociedade. Então, ele pensou em criar uma luta com caráter mais esportivo, educativo, não tanto mais relacionado àquela questão de defesa, de sobrevivência. Jigoro Kano buscou nas raízes do jiu-jitsu, né, desenvolveu uma luta que buscasse utilizar os movimentos agressivos do adversário a seu favor, desequilibrando o adversário, projetando o adversário e até imobilizando. Jigoro Kano buscou um sentido educacional para o judô, tanto assim que o governo japonês introduziu o judô nas escolas públicas. Os fundamentos essenciais do judô são as projeções, desequilíbrios, imobilizações, quedas e os rolamentos. Judô significa caminho suave, caminho da suavidade. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada. A vestimenta utilizada nessa modalidade é o judogi e a faixa que a gente chama de obi. Formam o equipamento necessário para praticar o casaco, que é o wagi, e a calça, que é o shitabaki. O judogi pode ser branco ou azul, sendo o último utilizado para facilitar as arbitragens em campeonatos
e na diferenciação dos atletas. Então, passou-se a utilizar, né, o Judogi azul para facilitar ali a visualizar as competições, tentar diferenciar os adversários. Aqui uma imagem da vestimenta. Não restringindo seus adeptos a homens com vigor físico e estendendo seus ensinamentos para mulheres, crianças e idosos e pessoas com necessidades especiais. O judô teve um aumento significativo em seu número de praticantes. O judô ele é uma modalidade paralímpica. Então, o bacana do judô é isso, ele tem essa característica de inclusão de crianças, mulheres, pessoas com necessidades especiais. Os treinos e competições do judô são realizados no dojo, certo? Aí aqui eu coloquei duas imagens para a gente ver um judô mais antigo, né, que era feito de palha, e o dojo mais atual, que é o que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Na prática do judô existe uma escala de pontuação com técnicas desenvolvidas pelo judoca que resultam na queda do adversário. Então, que escala de pontuação é essa? Eu tenho o Ippon, que é um ponto completo. Eu tenho o Vazari, que é meio ponto. Eu tenho o Yoko, que é uma vantagem. E eu tenho o Koka, que é uma pequena vantagem. Então, essas são as pontuações do judô. Aí aqui vem explicando, Koka caracteriza-se pela queda do adversário na posição sentada e uma imobilização de 10 a 14 segundos. O Yuko é uma queda lateral com imobilização de 15 a 19 segundos. O Vazari é uma queda encostando metade das costas no chão com imobilização de acordo de 20 a 24 segundos. E o Ippon caracteriza-se pela queda perfeita, né, com toda a totalidade da costa do adversário no chão, certo? O judoca pode conquistar o Ippon e encerrar a luta da seguinte maneira: imobilizando seu oponente por 25 segundos com a totalidade inteira das costas no tatame, com o acúmulo de 2 Vazari, com a desistência do adversário ou com o acúmulo de 4 faltas do adversário. Aqui, alguns fundamentos e técnicas. Eu tenho rolamento de frente, eu tenho a queda para frente. No judô é importante saber cair, saber espalmar. A gente vê aqui nessa figura 2 que ele cai com as mãozinhas espalmadas, ele não vai apoiar, fazer um apoio de mão ali, que eu vou machucar meu punho, posso até fraturar meu antebraço. Queda para trás, queda de lado e alguns golpes, né? Eu tenho o Sotogari, eu tenho o Ogoshi. A gente vê que eles são um pouquinho semelhantes, mas a gente vê que um eu projeto o adversário que ele vai cair do meu lado e o outro não, ele vai cair na minha frente. Eu tenho o Shibaraya, que eu acho um golpe muito bacana, assim, bem... Quando o meu adversário não tá com uma base forte, eu dou um toquinho no pé dele e ele acaba caindo. E aqui tem o Ippon Senagi. Então, basicamente é isso. Estudem, vocês já sabem, fiquem atentos aos conteúdos da segunda avaliação e até mais.